Oi, gente. Uma das polêmicas que aconteceu durante a entrevista do Reinaldo Azevedo ao Lula, não é? Foi quando o Reinaldo Azevedo perguntou sobre Ciro Gomes. Lula disse que ele foi para Paris. E eu, inclusive, disse no meu vídeo anterior que Ciro, tudo indica, as evidências mostram que ele votou em Haddad, não é? E tiveram pessoas que mostraram, e eu fiquei até preocupado com isso, que talvez tenha gerado tanta desinformação durante aquele período, né? Que as pessoas não saibam do que foi que de fato aconteceu. Tinha pessoas, por exemplo, imaginando que Ciro foi para a Europa e não voltou ao Brasil em tempo do segundo turno, né? E eu acho que eu espero que essas pessoas não fiquem chateadas comigo, porque esse vídeo, eu tô começando o vídeo não para expor minha opinião. A minha opinião é meio que até não tão relevante nesse início do vídeo, mas expor fatos, né? Alguns fatos. Ciro foi para a Europa, foi para Paris, é verdade. Eu já critiquei muitas coisas de Ciro Gomes, não sou um defensor dele em tudo. Critiquei a escolha dele de vice, critiquei declarações agressivas que ele fez contra o PT e critiquei também coisas do PT no passado, vocês sabem disso. Então eu tenho críticas de todos os lados. Aliás, uma das coisas que eu acho que facilita eu não ser filiado é porque se eu fosse filiado a algum partido, eu seria aquele cara que vai para a festa do partido, ninguém quer falar com ele, ou o pessoal fica meio receoso porque ele falou mal do chefe, ele falou mal das lideranças, ele criticou a liderança, né? Talvez seja um dos motivos até porque eu não me filiei ao partido, que eu quero manter essa independência e seria um filiado bem espinhoso, né? Seria porque eu sempre criticaria quando entendo que tenho que criticar. Só que essa reportagem do Poder 360, por exemplo, mostra que Ciro apoia Haddad no segundo turno, mas não participa na campanha. E por que isso? Porque ele participou, né, de uma reunião do PDT que definiu isso, né? O PDT declarou na quarta-feira, 10 de outubro de 2018, apoio ao candidato a presidente Fernando Haddad contra Jair Bolsonaro e o ex-governador do Ceará, que ficou em terceiro lugar. Né? O pedetista não vai participar da campanha. Isso é verdade, ele não participou da campanha do Haddad. Né? O Carlos Lupe disse o seguinte, o presidente do PDT: não faremos nenhuma reivindicação, por isso que falamos que é um voto crítico, é o voto que de participação, sem participação na campanha. Está clara a nossa posição de não participar de nenhum governo se porventura Haddad ganhar a eleição, declarou o presidente do PDT, Carlos Lupe. A decisão foi divulgada na sede do PDT, em Brasília, após uma reunião da Executiva Nacional da sigla, que também participou o Cid Gomes, o irmão de Ciro, e a senadora Cátia Abreu, candidata a vice na chapa pedetista. Ciro, que estava lá, também participou, né? Não falou sobre a decisão tomada pelo seu partido. Na saída da reunião, ou seja, ele estava lá, ou seja, já tinha voltado da Europa, né? Na sede do PDT, ele se limitou a afirmar: o presidente do partido falou por mim e pelo conjunto do PDT, abaixo ao fascismo pela democracia. Diante disso, fica evidente que Ciro, primeiro, ele foi à Europa, sim, ele foi para Paris, mas ele voltou a tempo da reunião do PDT e durante essa reunião o PDT apoiou o PT de forma crítica, ou seja, sem fazer o Ciro não fez campanha pro Haddad, tudo isso é verdade, mas eu tenho um compromisso com os fatos, né? Espero que as pessoas não fiquem chateadas comigo por trazer os fatos, a realidade, né? Mas ele disse que concordava com a decisão do presidente, que a fala do presidente é a fala que fala por ele, então ele votou em Haddad. Agora, se a pessoa estiver questionando assim, lá no escurinho, no voto secreto, eu acredito que, ou alguém pode dizer nos comentários, eu acredito que o Ciro não votou no Haddad, olha, o voto é secreto. Então o que as pessoas dizem e o que elas fazem, a gente não tem como saber com certeza absoluta. O que nós temos de concreto, de público, é isso daqui. É o PDT fazendo um apoio e é Ciro concordando com a decisão da direção do PDT dessa reunião. Né? Lupe comentou sobre a situação do Rio Grande do Norte, onde o pedetista Carlos Eduardo enfrenta, aí já é uma outra questão, né? E há um veto para quem se aliar com Bolsonaro. Né? O presidente do PDT já lançou Ciro como pré-candidato da disputa em 2022 e tal. E aqui tem a íntegra da decisão aprovada pelo PDT. Eu não vou ler, mas vocês podem ler, né? E ver que, enfim, eles decidiram apoiar Fernando Haddad para evitar a vitória das forças
mais reacionários e atrasados do Brasil e a derrocada da democracia. Então, é isso daí que está na história, não é? Então, essa é a realidade. Também é real que Ciro declarou, logo depois da definição do segundo turno, que ele iria para Paris, para esparecer e tal. Declarou também naquele momento, e eu tenho uma memória muito boa para essas coisas. Ele não, claramente dizendo que jamais apoiaria Bolsonaro. E aí, quando voltou da viagem, né, que ele passou pela Europa, ele não ficou nem só em Paris, né? Ele foi para a Europa, ele participou dessa reunião, e nessa reunião o PDT decidiu apoiar Haddad. Enfim, eu acho assim, de verdade, que a gente tem um dever, eu tenho um dever, né, e todo mundo deve ter esse dever, de informar a realidade. A opinião que a gente tem sobre isso, quer dizer, se você acha, ele não deveria ter ido à França, ele deveria ter feito campanha para Haddad, simplesmente declarar abaixo o fascismo e dizer que concorda com Lupe foi muito pouco, mas beleza, sua opinião e tal. Outra pessoa pode achar, olha, Ciro foi atacado tanto pelo PT, o que ele fez foi legítimo. Opinião, eu vejo, sinceramente, nesse caso, eu vejo argumentos bons de ambos os lados. Isso pode parecer estar em cima do muro, mas na verdade eu não vejo essa como uma questão assim tão séria, tão importante assim. Eu vejo como uma questão mais importante da entrevista, e eu vou fazer depois um vídeo sobre isso também, mas eu queria esclarecer essa questão logo de cara, né? Deixar essa controvérsia que pode ser que nos próximos dias apareça em algumas redes sociais, e aí vocês podem pegar esse vídeo meu e compartilhar, que eu estou compartilhando na reportagem que traz provas, né? Traz evidências, né, do que eu estou dizendo, né? Mas a questão que eu acho que ficou para ser mais trabalhada foi a questão da privatização, que o Reinaldo Azevedo perguntou para o Lula. Lula falou contra a privatização, mas a favor de capital misto. E o Reinaldo Azevedo ficou pressionando ele numa direção liberal, que, aliás, é uma tônica do que vai acontecer tanto com Lula, quanto com Ciro Gomes e com outros potenciais candidatos. Ou seja, as forças liberais que rejeitam Bolsonaro, elas irão claramente tentar empurrar qualquer candidatura de centro-esquerda mais para a direita, em questões econômicas que interessam a elas, para elas se sentirem mais confortáveis em um eventual segundo turno, elas poderem votar e falar claramente que rejeitam o Bolsonaro. Porque, mas isso não é uma questão, essa não é uma questão eleitoral central, porque os votos que o candidato da centro-esquerda ele precisa conquistar, o candidato da esquerda precisa conquistar, ele tem que conquistar através de projeto, ele tem que conquistar através de uma visão, ele tem que conquistar através de uma visão, inclusive, não só de reformas estruturais, mas também de como conseguir essas reformas, o que envolve o que eu venho defendendo aqui há muito tempo, que é a democratização da democracia, né? Ampliar o poder popular. Eu chamo no meu livro A Nova Máquina do Tempo isso de democracia ampliada, não é? Enfim, então devo fazer em breve um vídeo abordando mais essa dimensão. Espero que essa questão esteja resolvida e espero também de verdade que ninguém fique chateado comigo por trazer a realidade dos fatos. Né? Eu vi pessoas achando que Ciro tinha ficado esse tempo todo na Europa, que teria voltado na Europa e não teria voltado ainda para o Brasil. Isso não é verdade. Pessoas imaginando que, não sabendo dessa reunião do PDT, né? E é compreensível que as pessoas não saibam, porque eu sou o que em inglês se chama political junkie, ou seja, aquele cara que adora política, que acompanha tudo, acompanha quase que compulsivamente, né? Eu acompanho não só a política do Brasil, eu acompanho a política até de outros países. Eu estudei história política no meu doutorado, no meu mestrado, eu fiz um estudo de história política da saúde, eu estudei história política no mestrado, eu estudei história política no bacharelado, quer dizer, eu estudo política e as implicações econômicas da política e reflexões teóricas que têm a ver com a política dos últimos 21 anos. Né? Mais ou menos isso. Antes até de entrar na faculdade, já era uma pessoa que adorava esse tema, né?
Então, é normal, as pessoas não têm a obrigação de saber, mas eu me vejo na obrigação de esclarecer. E acho que as pessoas, quando não sabem, a recomendação que eu dou a elas é não afirmar. É quem sabe perguntar, ou pesquisar, se questionar. Eu torço para que as pessoas façam isso e eu vejo esse momento como um momento também educativo de sugerir esse tipo de postura com toda humildade, porque eu sei que também sobre uma diversidade enorme de assuntos eu não sei, tem muita coisa que eu posso aprender e é assim a vida, né? A gente, enfim, a gente domina uma pequena parte do conhecimento, mas tem muito que a gente não sabe e muito que a gente tem para aprender uns com os outros. Recentemente, no meu curso de Bourdieu, muitas coisas eu aprendi com os meus alunos e por isso que eu agradeço muito a eles e foi uma experiência maravilhosa. É isso aí, gente. Eu sou André Teixeira Jacobino, canal Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em breve em um novo vídeo. Tchau, tchau.